Então vamos lá? Paz irmão, paz irmã, amigo e amiga que nos está, Rubens Mundel. Estou hoje aqui para ministrar a 12ª videoaula da Escola Bíblica Dominical na classe dos adultos. Lembrando que estamos estudando nesse trimestre relacionamentos em famílias, superando desafios e problemas com um exemplo na palavra de Deus. E chegamos então à 12ª videoaula, que data do dia 18 de junho de 2023 e traz por título Criando Filhos Saudáveis. O nosso texto áudio está em Lucas 2,52, que diz: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. A nossa verdade prática: a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. E eu me lembro do texto de Provérbios 22:6, que diz: educa a criança no caminho, e até quando ser grande não se desviará dele. Então, um compromisso muito grande para nós pais, a questão da educação dos nossos filhos, o desenvolvimento dos nossos filhos. A nossa leitura bíblica em classe está em Lucas 2, verso 40, verso 42 até o verso 52. Vamos concluir essa parte introdutória. O Senhor Jesus nasceu numa família normal. Ele teve como pai José e como mãe Maria. Deus falou em sonhos com José a respeito da concepção virginal de Maria por meio da obra do Espírito Santo. Por isso ele se tornou o pai adotivo de Jesus. A criança concebida no ventre de Maria era de fato o Verbo, que se fez carne e habitou entre nós. O Evangelho de João vai trazer a palavra tabernaculou entre nós, ou seja, ele estendeu a sua tenda e esteve entre nós, né? Então a Bíblia vai dizer que, estando Maria ainda desposada com José, achou-se a ter concebido do Espírito Santo de Deus, né? Então a Bíblia diz que um anjo aparece agora em sonho a José e fala com José e diz: José, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela está sendo gerada é obra do Espírito Santo de Deus. Você pode glorificar a Deus. Então assim se deu o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuando ainda, nesta lição estudaremos o desenvolvimento de Jesus dentro da família de José e Maria, seus pais. Nosso propósito é extrair lições da casa do nosso Senhor que nos auxiliem nos desafios familiares atuais. Então está aí já o resumo claro, prático, objetivo da nossa introdução. Você que está sempre comigo, é um prazer tê-lo novamente aqui nesse canal. E eu te peço, se porventura você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve logo aqui abaixo, deixa a sua mãozinha no like para nos ajudar aqui com esse canal. E se você está chegando agora pela primeira, pela segunda vez, eu te peço, segura a tua mãozinha, não precisa deixar o teu like ainda, considera deixar o teu like no final dessa videoaula. Se alguma coisa que eu disser edificar a tua casa, edificar a tua família, se eu trazer algum conhecimento que você ainda não tinha, então no final dessa videoaula, você considera deixar a sua mãozinha no like e se inscrever no nosso canal. Glória a Deus. Então já pegue sua revista da Escola Bíblica Dominical, bloco de nota, papel e caneta para anotar as referências bíblicas. E eu já quero adentrar contigo aos nossos tópicos e subtópicos e, como sempre, resumi-los de uma forma prática para a nossa vida. Uma família normal. O tópico 1, ele tem 2 subtópicos. O primeiro deles, dados gerais da família. José e Maria eram descendentes da família do rei Davi.
da raiz de Jessé. O casamento deles aconteceu depois que o anjo do Senhor revelou a José que sua noiva estava grávida, e o filho do seu ventre fora gerado pelo Espírito Santo de Deus. E a primeira aplicação prática para mim e para a tua vida aqui nessa lição é que aquela criança que fora gerada no ventre de Maria não foi obra de homem, não foi obra da mão do homem, obra humana, mas foi uma obra divina. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre Maria e Maria achou-se grávida então de Jesus. A obra que será realizada sobre a minha e a tua vida também é uma obra do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está gerando essa obra dentro da minha e da tua vida. Oh, glória a Deus. Você pode glorificar a Deus. Não é obra de homem, não é obra de pastor, não é obra de pregador. A obra que está sendo gerada é uma obra do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Na continuação, posteriormente, José só se relacionou sexualmente com Maria após o nascimento de Jesus. Podemos inferir isso a partir do relato do evangelista Mateus. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. E essa referência bíblica está em Mateus capítulo 1, versículo 25, que diz: e não a conheceu, até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. A gente já vai ver mais para frente os demais irmãos de Jesus, as irmãs de Jesus, mas interessante é que enquanto ela não concebeu, enquanto Maria não deu à luz, José não a conheceu sexualmente. Subtópico 2, os filhos de José e Maria depois de Jesus. Jesus foi o filho primogênito de José e Maria. A Bíblia registra que os pais dele tiveram outros filhos mais adiante: Tiago, José, Judas, Simão, e pelo menos mais de uma irmã. Seus irmãos não o aceitavam como Messias e por isso o rejeitaram, né? E onde é que está essa referência bíblica? Mateus capítulo 13, versículo 55 diz: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Ou seja, após Maria conceber a Jesus, agora sim, ela e José tiveram mais filhos. Continuando ainda, somente depois de sua ressurreição, seus irmãos o aceitaram e o receberam. Tiago, talvez o mais incrédulo deles, tornou-se um seguidor de Cristo. E mesmo não sendo um dos apóstolos, tornou-se líder principal da igreja em Jerusalém. Então está aí o resumo prático, claro, e objetivo do nosso tópico 1. Eu já quero avançar com você ao nosso tópico 2. Tópico 2, o modo de criação de Jesus. O tópico 2 tem 4 subtópicos. O primeiro deles, Jesus, o Filho especial. A despeito de ter Jesus sido especial, José e Maria nunca trataram os demais filhos com desprezo. Eles sabiam que havia algo especial na vida do primogênito, pois lhe fora revelado que ele seria o Salvador, o Filho de Deus. E mesmo eles sabendo dessa missão especial que Jesus teria, Jesus sendo o primogênito Filho de Deus, eles não trataram Jesus de um modo especial, a desprezar os demais irmãos. E isso é muito saudável dentro de uma família. Eu te convido, quem sabe, se você ainda não assistiu, ou se assistiu e não se deteve, não se aprofundou, na lição de número 2 desse trimestre, aonde a gente fala sobre a predileção dos pais pelos filhos, e uma lição muito boa, muito profunda,
que traz consigo muitos aprendizados. A lição de número 2, eu te convido a assistir. Se você não assistiu essa lição e mais alguma, estão todas aqui no meu canal, agrupadas numa playlist para facilitar a tua busca, a tua procura. Assista todas as videoaulas, porque uma vai linkando com a outra e todas para o objetivo principal do trimestre. Glória a Deus. Vamos ao subtópico 2, a infância de Jesus. Após nascer em Belém da Judéia, nosso Senhor foi colocado num coxo para ração aos animais. Não se tratava de objeto de um palácio real, pois seus pais não tinham uma alternativa. Depois de 8 dias, José e Maria levaram o menino para a circuncisão e lhe deram o nome de Jesus. Nosso Senhor teve uma infância como a qualquer de outro menino da Judéia. Nosso Senhor teve de deixar a sua terra provisoriamente, tendo de ir para o Egito para escapar do rei Herodes. Então a Bíblia vai dizer que os magos eles vão vir do Oriente, porque viram a estrela de Jesus no céu, e eles vão vir até Belém da Judéia. A Bíblia vai dizer que eles vão encontrar com Herodes, vão perguntar onde é que está o rei dos judeus. Herodes então vai inquirir dos magos, os sábios, os escribas. Eles vão dizer que o menino haveria de nascer em Belém, então ele envia os magos até Belém e fala diligentemente aos magos: quando acharem o menino, mandem me chamar, porque eu também quero ir adorar. Mas na verdade não era isso, ele queria matar. E a Bíblia vai dizer no 2º capítulo de Mateus, capítulo 2, versículo 13, e tendo eles se retirado, os magos, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então, nessa fase da vida de Jesus, a família de Jesus precisou agora fugir ao Egito para livrar o menino da morte, porque Herodes baixou um decreto para que se matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, e assim foi feito. Mas o anjo do Senhor avisou a José, dando assim a oportunidade de livrar a vida de Jesus. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Glória a Deus. Há livramento do céu para a minha vida, há livramento do céu para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Você crê dessa forma? Você pode glorificar a Deus? Aleluia! Vamos em frente. Subtópico 3, a adolescência de Jesus. Da metade para o final, na Bíblia, a informação que temos a respeito da adolescência de Jesus foi sua experiência aos 12 anos em Jerusalém, com os doutores da lei. A ida de Jesus a Jerusalém com a sua família se deu por causa da observância dos deveres religiosos, como participar das 3 festas mais importantes de Israel: a festa da Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Toda a celebração dura 7 dias e depois todos voltaram para a sua cidade. Glória a Deus. Então, isso é o que a Bíblia nos fala a respeito da adolescência de Jesus. A Bíblia vai falar sobre o nascimento de Jesus, sobre a visita dos magos que vieram do Oriente, e depois já vai fazer menção de Jesus com 12 anos de idade no templo, falando sobre a palavra de Deus. E novamente a Bíblia vai ocultar agora um período da vida de Jesus, e ele vai aparecer no cenário bíblico novamente aos 30 anos de idade. Vamos ao subtópico 4 agora. Subtópico 4, a juventude de Jesus. Dos 12 aos 30 anos de idade, a adolescência e a juventude de Jesus são praticamente desconhecidas, assim como acabamos de mencionar. As únicas informações que a história nos fornece são as que estão reveladas nos evangelhos. Depois da experiência com os doutores da lei em Jerusalém, a Bíblia relata apenas que Jesus voltou a aparecer quando já tinha
30 anos. Ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão, tudo o que se tem de conhecimento acerca desses anos ocultos da vida de Jesus é que ele aprendeu a profissão de carpinteiro com José e a exerceu até os 30 anos, visto que José já havia morrido. É possível que Jesus tenha sido responsável pelo sustento da família por esses anos. E quando chegou a idade que o pai estabeleceu para iniciar o seu ministério, ele deixou tudo e reuniu os seus discípulos, os quais se tornaram os apóstolos que faziam o seu evangelho conhecido. Glória a Deus. Então a Bíblia vai dizer que aos 30 anos de idade agora, Jesus ele vai ser batizado por João o Batista no Jordão, e assim que João o batiza, a Bíblia diz que o céu se rasga, o pai brada: eis aí o meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu tenho contentamento, em quem eu me comprazo. A Bíblia diz que o Espírito Santo desce no formato corpóreo de uma pomba e repousa sobre Jesus. E eu sempre digo que a igreja de João Batista, ela ainda é uma igreja daquelas bem pentecostais, porque na igreja de João Batista ainda Deus fala, na igreja de João Batista ainda o Espírito desce, e na igreja de João Batista Jesus está no culto, diferente de muitas igrejas de hoje em dia. Naquela igreja que João Batista tinha na beira do Jordão, Deus falava, o Espírito descia e Jesus estava presente no culto. Você pode glorificar a Deus? Então está aí o resumo prático, claro e objetivo do tópico 2. Eu já quero avançar com você ao último tópico dessa lição. Tópico de número 3, o tríplice desenvolvimento de Jesus. O tópico 3 também tem 4 subtópicos. O primeiro deles: Jesus crescia em sabedoria. Jesus recebeu uma educação básica que qualquer menino judeu receberia. Ele aprendeu a ler, a escrever, viveu uma vida simples, pois sua família era pobre. Nosso Senhor crescia em sabedoria, ou seja, sua relação com o Pai. Seus princípios de vida e disposição em resolver problemas eram dignos de uma pessoa sábia. Certamente essa foi a razão de Lucas cunhar a palavra sabedoria antes de estatura. E a questão da sabedoria era uma sabedoria para com Deus. Então o menino Jesus crescia em sabedoria. E a Bíblia diz em Lucas 2:52 esse texto: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. E aqui existe 3 pilares da vida cristã para todo obreiro seguir. Primeiro pilar: crescer em sabedoria para com Deus. Segundo pilar: crescer em estatura, se desenvolver na sua vida ministerial. Terceiro pilar: crescer em graça diante de Deus e perante os homens. Então aí está 3 pilares da vida cristã para um obreiro. Subtópico 2 do tópico 3: Jesus crescia em estatura. A palavra estatura se refere ao crescimento físico do menino Jesus, pois o texto está no contexto do desenvolvimento físico de nosso Senhor. Jesus viveu em Nazaré até os 30 anos, tinha a estatura mediana de qualquer judeu. Seu corpo era normal e saudável. Não por acaso Jesus se desenvolveu no trabalho da carpintaria. Então Jesus ele não tinha nenhuma distinção dos demais judeus. Jesus era um judeu normal, com aparência normal, um corpo normal, um físico normal. E é por isso que Jesus, ao ser entregue por Judas, tu vai se lembrar do Getsemane, a Bíblia vai dizer que Judas, ele vai entregar, vai vender Jesus por 30 moedas de prata, e o sinal para os soldados saber quem era Jesus dentre os demais, dentre os 12, ou melhor dizendo, entre os 11, porque Judas era o 12º, Judas combinou que chegaria e beijaria a face de Jesus
para que os soldados soubessem então quem era Jesus. E aí nos demonstra que Jesus era um homem normal, ele tinha uma aparência normal, a ponto que ele não se destacava dos demais. Por isso Judas teve que chegar até ele e dar um beijo em sua face, para então mostrar que aquele sim era o Salvador. Glória a Deus. Vamos avançando, subtópico 3. Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. A graça para com Deus Pai tinha a ver com a consciência de Jesus quanto à sua natureza e à sua missão. Essa consciência pode ser constatada no episódio em que seus pais o acharam no templo discutindo com os doutores da lei. Gentilmente ele respondeu para seus pais, abre aspas, por que é que me procurais? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Essa referência está lá em Lucas capítulo 2, versículo 49 a seguir. Já a graça para com os homens tinha a ver com sua personalidade carismática, no sentido de atrair pessoas para ouvir a sua mensagem. O carisma de nosso Senhor se revela ao abrir a boca para falar do reino de Deus. E a Bíblia vai mencionar que Jesus era seguido pelas multidões. A todo momento existiam multidões que afluíam para ouvir Jesus pregar, para ser participantes do Evangelho de Cristo, para serem participantes dos milagres de Jesus. Então a Bíblia diz que Jesus era carismático a ponto das multidões o seguirem. Glória a Deus. Já quero avançar contigo ao subtópico 4, lições importantes. Olhando para o desenvolvimento de Jesus em sua família, podemos aprender que a educação de filhos cristãos tem a ver com o desenvolvimento emocional, social e principalmente espiritual. Os pais precisam ter uma consciência de que está sob a sua responsabilidade prover o ambiente propício para que os filhos se desenvolvam de maneira saudável e geral. Outro fator de destaque é a sabedoria dos pais de Jesus em não manifestar predileção pelos filhos. Por exemplo, a singeleza de Maria em guardar tudo em seu coração revela uma personalidade discreta, não precipitada e equilibrada. Equilíbrio e bom senso não podem faltar na educação dos nossos filhos. Então está aí o resumo prático, claro, objetivo da lição de número 12 desse nosso trimestre. E eu espero que tenha sido bênção para a tua vida, eu espero que tenha sido bênção para a tua casa, para a tua família. Aqui está um modelo de criação de filhos, aqui está um modelo de família, que é a família do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estudamos na algumas lições passadas sobre a família do nosso grande rei Davi, que não é um modelo de família a ser seguido. Davi não é um modelo de pai a ser seguido, mas aqui está, sim, agora sim, um modelo de família a ser seguido, um modelo de criação de filhos a ser seguido. Então que tudo isso possa ter sido bênção para a nossa vida e para a tua família. Agora sim eu te peço, querido irmão, querida irmã, se essa videoaula foi bênção na tua vida, deixa a tua mãozinha no like, se inscreve no meu canal para me ajudar aqui, e o desejo da minha alma é que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a obra das tuas mãos, e aonde você botar o pé, que Deus te dê por herança. Até a próxima videoaula, graça e paz.